Olá, você que está aqui nos acompanhando pela TV 61, estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. Bom dia, Hélio. Bom dia a todas e todos. No baú do Hélio, desculpa, no bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal amanhã, né, sobre os precatórios, a polêmica aí dos precatórios que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. E falar da reação do Centrão, como sempre, o Centrão. No baú do Hélio, o Hélio prossegue com as suas memórias das coberturas internacionais. Vamos falar da segunda cobertura na Alemanha, que ele participou das eleições na Alemanha, e falar um pouco, um paralelo aí, daquela Alemanha de 22 anos atrás e a Alemanha de 1998, quando o Hélio foi pela segunda vez fazer a cobertura das eleições. O Hélio, tá, o Supremo Tribunal está tendo uma reação importante, né, em relação a esses encaminhamentos que estão sendo dados ali pela Câmara dos Deputados, e agora vai para plenário, né, para o plenário do Supremo, a questão dos precatórios. Né? Como é que você está vendo isso, Hélio? Olha, Negrão, há bastante expectativa diante da sessão amanhã do Supremo. O Supremo vai ter amanhã uma sessão que eles chamam, acho que, eu não sei o nome que eles usam, mas não é um negócio muito legal, não. Não é uma sessão normal, nem presencial, nem virtual. É uma sessão em que eles colocam o voto deles. E É, aí é computado e se eletrônica, diz. né? É a sessão É, eletrônica. É um negócio muito esquisito, né? Porque você não tem argumentação. Tudo bem que a argumentação demais cansa, mas. Bom, mas de qualquer maneira, amanhã o Supremo vai decidir se mantém ou não a decisão da ministra Rosa Weber, se vai, se a sessão, né, que aprovou em primeiro turno a PEC dos precatórios é válida, né? Se é válido, não é bem isso. Ela vai usar se as emendas do relator são duas coisas diferentes. Amanhã, eu estou me confundindo aqui. Amanhã, a sessão vai decidir sobre as chamadas emendas RP9, que são as emendas de relator que não tem nenhuma transparência, em que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele distribui emendas, distribui recursos públicos para os parlamentares do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e não se presta conta disso. E ele usa esse instrumento para comprar voto. O Esses orçamento votos, secreto, né? O orçamento. exatamente, o orçamento secreto. Esses votos que ele compra são os que aprovaram a PEC dos precatórios, que também está sendo contestada no Supremo. Então, são duas coisas diferentes. Amanhã nós vamos ter a sessão para decidir sobre as emendas do relator, pelo que eu estou enganado. De qualquer maneira, o Supremo vai decidir. E os deputados que querem manter suas emendas de relator, que querem aprovar a PEC dos relatórios, entre quais Arthur Lira, estão meio histéricozinhos, sabe? Estão meio histéricos de que é uma interferência do Supremo no Congresso. E tem até gente boa dizendo isso. Gente boa também erra, né? Tem gente Ah, boa dizendo que, na verdade, é o contrário. O contrário, ao aprovar a PEC dos precatórios, o Congresso está interferindo no Supremo, porque a decisão de pagar é do Supremo. O Supremo mandou pagar aquela dívida. Aí o Congresso chega e fala: não, vamos dar o calote, não vamos pagar, não, vamos pagar só uma parte. O Congresso é que está interferindo no Supremo. é verdade. Então, eles invertem o jogo. É a famosa guerra das narrativas, né, Negrão? É. Quem faz a narrativa mais convincente, mais consistente, ganha. Então, a PEC dos precatórios ela é um absurdo por ela mesma, porque ela institucionaliza o calote, ela inventa um pretexto para viabilizar o necessário auxílio às pessoas que estão precisando, aos 20 milhões de brasileiros que estão precisando de um auxílio do governo, de uma bolsa, de um reforço orçamentário, até o mínimo para sobreviver, usando esse argumento falso, esse argumento equivocado, equivocado não, é de propósito, errado mesmo, de que é preciso aprovar essa PEC, tomar outras medidas, estourar o teto de gasto, não que eu seja a favor do teto de gasto,
mas a gente sabendo que há de onde tirar esse dinheiro, que não é dos precatórios. Né? Agora, e para provar isso, o Arthur Lira usa os recursos públicos do orçamento para comprar deputados. Esse é o segundo absurdo da história. E é isso aí que a Rosa Weber interrompeu. Eles estão reclamando da interferência, mas tem que acabar mesmo. Isso é uma vergonha. É absurdo, o Tribunal de Contas da União ainda não tem impedido essa utilização ilícita do dinheiro público, do dinheiro do orçamento, para beneficiar parlamentares e suas regiões. Hoje saiu em algum jornal, Negro, que a segunda cidade mais beneficiada por essas emendas é Arapiraca, em Alagoas, base do Arthur Lira. Base do Arthur Lira. A primeira é São Gonçalo, no Rio, a segunda é Arapiraca, que é a base do Arthur Lira. Ele é bandido, esse Arthur Lira tinha que estar preso. Ele tinha que estar preso. Um cara desse, presidindo a Câmara e fazendo o que ele quer lá, é um absurdo. Eu acho assim, similar ao absurdo que é Bolsonaro na presidência da República. Eu não vejo muita diferença entre a bandidagem na presidência da República e a bandidagem na presidência da Câmara. Né? Então, o Supremo tem que atuar sim, tem que agir, tem que anular essa votação, porque o Arthur Lira mudou o regimento não, ele mudou as normas de última hora, assim, da cabeça dele, para dizer que até deputado que estava no exterior poderia votar, quando ele mesmo tinha exigido sessões presenciais. Quando ele falou que a Câmara ia voltar para sessões presenciais, muita gente foi contra. Não, continua a distância e tal. Ele insistiu, tem que ser presencial. Quando ele viu que tinha muito deputado viajando, ele precisava dos votos, ele voltou a aceitar o voto à distância. Quer dizer, é um oportunista, é um casuísta. A palavra que eu uso para o Arthur Lira aqui, eu não tenho medo de repetir, não, Negrão, é bandido. Arthur Lira é o típico político bandido. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Não tem nada de bom que se aproveite nele. Não tem nada. E esse cara se elegeu presidente da Câmara, inclusive, infelizmente, com muitos votos da oposição, do PT, inclusive. Do PT, que alguns deputados fizeram acordo com ele. Então, eu acho que o Supremo está certo, nós vamos ter um dia movimentado amanhã, viu, Negão? Porque, a não ser que algum peça vista, não sei nem como é que funciona a vista nessas sessões, alguém peça vista, o julgamento deve sair amanhã. E, se cortarem as emendas de relator, o Arthur Lira fica sem essa munição para ficar comprando deputados para voltar do jeito que ele quer, do jeito que o governo quer, porque ele é ligado a Bolsonaro, do jeito que o governo e ele querem. E aí nós vamos ter uma mudança razoável no quadro político. Hélio, essa votação amanhã, ela, de certa forma, ela não vai impedir que vá para a tramitação, porque tem que tramitar no Senado também a PEC dos precatórios. Né? Não. A votação amanhã, na verdade, é que eu me confundi no início, Negro. A votação, na verdade, amanhã é a respeito das emendas de relator. Sim, perfeito. Mas, tem uma tentativa de anular a eleição. Mas vamos supor que não anule, vem o segundo turno. Sim. Porque ainda ela tem ganhou 4 votos, sendo 25 desses votos do PDT e do PSB. O PDT vai fazer uma reunião amanhã para tentar fazer com que os seus deputados que votaram a favor da PEC volte atrás e vote contra. O PSB também está fazendo uma pressão para que haja isso. Vamos supor que uma boa parte desses deputados aceite e volte atrás. Então, o governo vai ter que compensar esses votos com os votos do Centrão. Porque sem 20, vamos supor que não seja os 25 que volte atrás, mas que 10, 15 volte atrás, a emenda já seria, a PEC já seria rejeitada. Tem que compensar com o voto do Centrão. Como é que o Centrão vota? Comprado, corrompido. O Centrão não vota na cabeça, vota corrompido. Paga que eu voto. É assim que o Centrão age. Paga aqui que eu voto. O Arthur Lira vai ficar sem ter a moeda para pagar. É verdade. Quer dizer, então, bom, mas depois também tem o Senado. E espera-se que o Senado tenha o bom senso de rejeitar a PEC que a Câmara vai aprovar. O Senado tem demonstrado ultimamente
um relativo bom senso. Como o Pacheco virou candidato de terceira via, ele está, aos poucos, se afastando do bolsonarismo pelo qual ele foi eleito e com o qual ele atuou no início, inclusive tentando impedir a CPI da pandemia. Vamos lembrar sempre disso. O Pacheco, moderado, conciliador, mineirão, conciliador, nem mineiro ele é lá de Rondônia. O Pacheco conciliador, que agora é terceira via e tal, tentou impedir a CPI da pandemia para proteger o Bolsonaro. Para proteger o Bolsonaro, o Pazuello, o Queiroga, toda a quadrilha. Esse Pacheco agora ele está mudando. Então, pode ser que o Senado rejeite essa PEC de interesse do Bolsonaro e do Arthur Lira, caso ela tramite normalmente e passe pela Câmara em segundo turno. Lembrando que foi o Supremo que garantiu a instalação da CPI, né? Exatamente, foi o Supremo que garantiu a instalação da CPI. Olha, você mencionou aí a revisão do voto do PDT. Você acha, então, que é possível que ocorra isso e ocorrendo, o Ciro Gomes volta atrás, né? Mantém a candidatura? Não, e ele volta atrás. Aí ele não tem pretexto para não voltar atrás e voltar a ser candidato. A candidatura dele está suspensa. Você vê que ele não está falando como candidato nos últimos dias. Se o PDT voltar atrás, eu acho que aí o PDT não tem muita meio campo, não. Ou os deputados votam de acordo com a orientação partidária, ou terão que ser expulsos. Terão que ser expulsos. Não dá para o PDT falar assim, não, conseguimos reverter, parece que foram 15, né, Negro? Conseguimos reverter 10, mas desses 5 aqui votar a favor. Não, esses 5, então, tem que ser expulsos. Aí vamos ver como é que o Ciro se comporta. O Ciro e o PDT, Negrão, estão numa situação muito complicada, porque o Ciro imaginava tirar voto da esquerda a favor dele, se colocando como um candidato mais ao centro. Ele esperava tirar votos da esquerda e ganhar votos à direita. E daí bater muito no Lula, bater muito no PT, era a estratégia dele. Só que ele não conseguiu tirar pela esquerda, tira pouco voto pela esquerda, e a direita está com outras opções, que não são ele. São os 2 candidatos do PSDB que estão disputando, é o Pacheco, o Mandetta, é o Moro. Então, a direita está se articulando em torno de outros nomes. O Ciro corre o risco de ser um candidato só do PDT. Porque mesmo partidos que demonstravam simpatia a ele, hoje já estão meio vacilantes. Eu vou citar especificamente o Cidadania e a Rede. Já não está tão tranquilo que o Ciro tem apoio do Cidadania e da Rede, como se esperava no início. Pode ser que venha. Então, a situação do Ciro hoje é muito complicada. Ele, dos candidatos, vamos dizer assim, que não são Lula nem Bolsonaro, é o que aparece mais bem situado nas pesquisas. Mas isso não quer dizer nada hoje, quer dizer que ele é mais conhecido, que ele está mais tempo em campanha. Isso pode mudar na maior facilidade. A gente já falou isso aqui antes. Então, de repente, eu não sei quais são os planos dele, de repente ele pode estar buscando mesmo uma saída honrosa. A saída honrosa seria não ser candidato, né, diante da inviabilidade do projeto eleitoral dele. Porque mesmo quem acha que a terceira via pode sair vitoriosa dessa eleição, não acha que seja o Ciro Gomes. Acha que é alguém mais à direita. Não o Ciro Gomes, que estaria mais à esquerda, ao centro-esquerda. Então, ficou difícil a vida dele. É provável que ele não Senado, porque teria que disputar com o irmão, que parece estar nos primeiros 4 anos, ou não, o Cid. Mas ele pode tentar, né, ir para o Congresso, né? Pode. É assim, Negrão, porque nós ainda vamos ter que passar muito tempo até ter um sistema partidário mais efetivo, mais representativo. Tem partidos mais... O que os partidos deveriam estar fazendo hoje é jogar seus principais quadros, a não ser nos estados onde fosse possível ganhar o governo, não apenas marcar uma posição, mas ganhar, disputar o governo. Ganhar ninguém garante. Disputar o bem o governo seria lançar seus principais quadros para deputado federal.
a gente está vendo a importância da Câmara dos Deputados. Verdade. Não adianta você ter um presidente com um determinado programa se a Câmara vai contra ele, ou se a Câmara fica a favor dele mediante a corrupção, como a gente viu nos governos todos anteriores. Essa história de benefícios para deputados não foi invenção agora do Bolsonaro e do Arthur Lira. Vamos ser, né? Vamos cair na real. Vem lá de trás. Sempre aconteceu. Passou pelos diversos governos. Uma das razões que o Collor foi derrubado foi porque ele não queria fazer isso. Também temos que reconhecer isso. Não é porque ele não queria, porque ele estava imbuído de bons propósitos, é porque ele era autoritário e achava que ele conseguiria governar sem o Congresso, como o Jânio Quadros achou, e acabou renunciando. Collor também achou isso. Agora, para governar com o Congresso na base do toma lá da cá, é um negócio complicado. Então, o que seria importante? Eleger deputados competentes, honestos, preocupados com o país. Então, os partidos deveriam pegar seus melhores quadros e jogar para a Câmara dos Deputados, para a gente melhorar a qualidade da Câmara, que é lamentável. A Câmara é lamentável. A gente defende a Câmara como instituição, mas sua composição, primeiro, como eu já disse, não reflete o país. Se refletisse o país, teria maioria de negros, ela teria maioria de mulheres, ela não teria tanto bacharel, ela teria trabalhadores, ela teria agricultores, né? Ela não representa o país. Ela não representa nem proporcionalmente, porque alguns estados têm uma representação, uma super-representação, como Rondônia, Amapá, Acre, Distrito Federal, tem uma super-representação, enquanto estados grandes têm uma sub-representação. Caso de São Paulo, de Minas, que são subrepresentados. Ela não representa o país também no sentido, vamos dizer, quantitativo. Né? E qualitativo é um desastre. São medíocres, a maioria são deputados, pessoas medíocres, se elegeram gastando dinheiro, porque o prefeito apoiou, porque isso, porque aquilo. São pessoas medíocres, são pessoas que mal sabem articular um discurso, mal sabem articular uma fala, vivem de vantagens. São os assim, o que era Bolsonaro, esse chamado baixo clero, Bolsonaro representava. Precisava melhorar o nível da Câmara. Precisava dar uma melhoradinha, pelo menos, no nível da Câmara, que é baixíssimo. Você salva ali na Câmara, Negrão, de 513 deputados, não tem 50, não tem 10% que mereceriam estar ali. Não tem 50, olha só. É verdade. Vamos, então, para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele prossegue nas suas memórias sobre suas coberturas internacionais. Ele vai falar hoje da segunda ida à Alemanha, mas antes disso eu queria que o Hélio falasse um pouco mais daquela Alemanha de 1976, a Alemanha ainda dividida, do muro. Na edição passada ele falou um pouco do muro, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, Hélio, para a gente contextualizar aí, primeiro, 22 anos depois, né, que você foi primeiro em 76, depois em 98, e também trazer um pouco para os dias atuais. O muro, você esteve lá no muro, você já falou na edição passada, e o muro foi a grande representação da Guerra Fria, e no finalzinho você trouxe um dado que é importante, porque às vezes na cabeça de muitas pessoas, a repressão só existia de um lado, né, no muro, né, mas parece que tinha um aparato também do lado ocidental, né? O muro foi o resultado da divisão da Alemanha no pós-guerra. A Alemanha derrotada foi ocupada por 4 potências, que dividiram o seu território e dividiram Berlim. E o muro, então, foi construído pelos soviéticos, que tinham o controle de um território da chamada Alemanha Oriental, construíram aquilo para impedir que eram, na verdade, 2 países, impedir questões aduaneiras, tráfico de pessoas, e que as pessoas saíssem de um país para o outro. Né? O muro, ao mesmo tempo que era uma violência, né, assim, contra o direito de circular, de ir e vir,
ele era um instrumento de propaganda ocidental. É interessante, Negrão, vendo a distância, que o muro de Berlim, quando foi derrubado, foi aquela alegria. Negrão, e o muro que Israel constrói, separando o território deles do território palestino? E o muro, você sabe que tem um muro no Saara de 7.000 quilômetros, Negrão? Um muro de 2.000 quilômetros, Negrão, separando a parte que o Marrocos ocupa do Saara Ocidental da parte liberada, dominada pelos sarauís, e um muro nos Estados Unidos, separando os Estados Unidos do México. Quer dizer, os muros, tem muro na Europa, Polônia construindo muro, Hungria construindo muro para evitar a migração. Então, o muro negativo e existia lá. Nós fomos ver o muro, estava lá o muro, os guardas dos dois lados, tal. Era possível atravessar, você podia atravessar, mas era complicado demais, e como a gente estava ali para cobrir a eleição, não tinha muito sentido. Naquela época, a Alemanha ainda tinha muito esse trauma do pós-guerra, né, Negrão? Então, você tinha ali ainda gerações, né, de pessoas que viveram a guerra, viveram ou como vítimas ou como carrascos. Né? Você tinha alemães que tinham sido soldados nazistas, tinham sido oficiais do exército nazista, funcionários do governo nazista. Em 1976, tinha 20 anos depois da guerra, né? Estava muita gente ali. E naquela época, como eu te falei, havia uma preocupação de não voltar ao nazismo, mas também não cair no comunismo. E daí a regra de barreira que fazia com que apenas 4 partidos tivessem representação no parlamento. Todos partidos aceitáveis por um sistema capitalista, social-democrata, democrata cristão e liberais. Eram as 3. Os outros partidos, quando existiam, não tinham representação no parlamento, porque não conseguiam cumprir a cláusula de barreira. Então, essa eleição de 1976 elegeu um social-democrata, que, para governar, se aliou aos liberais. Isso também era uma prática da política alemã, Negrão. O vencedor, fosse os democratas cristãos ou social-democratas, se aliava aos liberais para governar. Era o terceiro partido menor, né? Considerando que os democratas cristãos eram 2 partidos, mas agiam como um só, era uma espécie de uma federação, né? Como vai ter aqui no Brasil, eles se aliavam. Já, Negrão, em 98, você já tinha uma outra realidade. O muro tinha caído em 89, não existia mais a União Soviética, e Berlim estava naquela, Berlim, Alemanha, mas Berlim, principalmente, aquela ascensão econômica, né? A Alemanha ganhando pujança, mas também com muita desigualdade, Negrão, porque, apesar do dinheiro gasto para a unificação dos 2 territórios, a discrepância era muito grande, ainda é até hoje, mas já é aquela época, 98, era muito grande a discrepância entre, vamos dizer assim, o padrão de vida na antiga Alemanha Ocidental e o padrão de vida na antiga Alemanha Oriental. Né? Não quer dizer que. Bom, outro dia eu li uma pesquisa, deveria até ter guardado, eu não sei onde eu li, mostrando que na faixa de todos os países que eram sob domínio soviético, vamos dizer assim, na Europa, inclusive a Rússia, que era a União Soviética, integrante da União Soviética, mais de 60% da população em todos eles, e aí o nível varia, com mais de 35 anos, diziam que a vida era melhor antes do que agora. E na Alemanha, muitos alemães dizem isso, era melhor, tinha emprego, tinha saúde gratuita, tinha educação gratuita, tinha um padrão de vida mais tranquilo. Eu não estou entrando no médico, eu não vivi lá, não sei, mas a pesquisa mostra isso. Eu vou tentar resgatar essa pesquisa que foi realizada nos países que tiveram regimes ditos socialistas, né? Sob domínio de partidos comunistas, etc. Mas, de qualquer maneira, a realidade de 98 era outra quando eu fui. Por quê? Primeiro, já tinha mais partidos no parlamento. E o antigo Partido Comunista, que existia na Alemanha Oriental, tinha se reciclado. Igual aqui o PPS, o PCB, que virou PPS, que agora é Cidadania, né? Ele tinha se reciclado e era o partido chamado à esquerda. E esse partido conquistava votos no
conquistou cadeiras no parlamento. Então, você não tinha mais só aqueles 3 grupos tradicionais. Você tinha também os verdes, Partido Verde, ambientalista, você tinha a esquerda, que eram os antigos comunistas. À esquerda, depois se juntaram social-democratas de esquerda, vamos dizer assim, insatisfeitos com os rumos do Partido Social Democrata e que aderiram à esquerda. Então, a esquerda sofreu um crescimento, né? Então, você passou a ter uma nova composição partidária. Então, nessa eleição de 98, a Alemanha era outra, né? Tanto é que eu te disse, olha, nós acompanhamos a eleição em Bonn, que era a capital, uma pequena cidade que era a capital, porque Berlim era a capital da Alemanha Oriental. E aí agora Berlim era a capital da Alemanha unificada. Nós acompanhamos a eleição de Berlim, nós viajamos pelo país inteiro, mas acompanhamos a eleição de Berlim. E a campanha eleitoral continuava sendo muito, vamos dizer assim, muito séria, né? Aquela coisa respeituosa, os comícios muito comportados, coisas de alemão mesmo, né? Comícios comportados, muito respeito pelos outros, de um partido pelo outro. E é como eu disse, a campanha é partidária, a campanha não é pessoal. O único nome que aparece numa campanha nacional é do líder do partido, que será o primeiro-ministro, que lá se chama chanceler, que será o primeiro-ministro caso aquele partido consiga ter maioria e formar o governo. Então, na eleição de 98, os principais candidatos eram o Gerhard Schröder, do Partido Social Democrata, e o Helmut Kohl, que já vinha lá de trás dos democratas cristãos. E Schröder teve uma vitória de mais de 40% dos votos, acho que 41% dos votos. E ele formou, então, o governo. Ele pôde formar o governo derrotando os democratas cristãos. Então, eu até brinco, as 2 eleições que eu cobri foram vencidas pelos social-democratas, que é centro-esquerda. Seria um equivalente ao antigo PSDB daqui. Quando o PSDB surgiu no Brasil, era um partido de centro-esquerda. Hoje é de centro-direita, mas na época era um partido de centro-esquerda. Quem direitizou o PSDB foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, que precisou se aliar ao PFL, se opor ao PT e à esquerda. Então, é um sistema muito interessante, viu, Negrão? Porque eleição, no dia da eleição, olha, você não tem boca de urna e você vê tudo tranquilo, você mal vê onde está votando, sabe assim? Você mal vê. Eu fui em diversos locais de votação, tudo muito certinho, em algum lugar ou outro tinha uma filazinha, tal, mas tudo muito comportado, direitinho. Você, em 76, cobriu pela Globo, né? E agora em 98, foi pelo Correio, né? Foi pelo Correio Brasiliense, uma cobertura muito diferente, né? Porque pela televisão você tem que estar gravando, você tem que estar entrevistando, precisa de ter a câmera, tem que estar entrevistando as pessoas. Jornal não, jornal é mais você observar, anotar, conversar com as pessoas, mas fazendo entrevista, anotando. Eu gostei mais da cobertura da Globo, pela Globo, Por foi quê? interessante. Agora, nas 2, nós viajamos bastante pelo país. Nessa grupo, eles formaram um grupo que tinha jornalistas do México, do Chile, do Peru e de Angola. E nós éramos 2 brasileiros, eu e o Jaime Spitkovskis, da Folha de São Paulo. Eu estava pelo Correio, o Jaime pela Folha de São Paulo. E nós, nesse grupo, tinha um jornalista angolano, que falava português, e os outros falavam espanhol. Era México, Agora, por que a cobertura da Globo foi melhor em 76? Negrão, na verdade, fazer cobertura para televisão é mais interessante, assim, entendeu? Quer dizer, tem todas as suas vantagens. É porque, como era televisão, eles me deram. Eu tive mais mobilidade, porque aí tinha um carro para mim e tinha um carro, porque a equipe era grande. A equipe colocada à disposição tinha 2 câmeras, iluminador, som. Então, nós íamos em 2 carros. E eu tinha um intérprete. Você perguntou da outra vez se eu aprendi alemão. Não, eu não aprendi alemão. Eu aprendi algumas palavras em alemão para parecer que eu sabia alguma coisa. Porque quando você vai no outro país, Negrão, é muito bom você cumprimentar na língua materna.
na língua do país, você agradecer na língua do país, você demonstrar que tem um interesse pela língua. É muito antipático aquilo que a gente vê muitas vezes. A pessoa está num outro país e desconhece totalmente, né? Então, eu aprendi algumas palavras, mas eu tinha um intérprete o tempo todo. Esse intérprete, inclusive, né, deixa eu contar uma história aqui interessante, que a gente mitifica algumas coisas. Esse intérprete, o primeiro intérprete que eu tive na Alemanha, ele era alemão. Depois, em Berlim, foi um brasileiro, que hoje, inclusive, mora no Chile. Mas o primeiro era um alemão. Aí, vendo o trânsito na Alemanha, vendo o trânsito, as pessoas. Naquela época, Brasília não tinha ainda esse negócio da faixa de pedestre, não. Né? 76, não tinha esse negócio de respeitar. E na Alemanha era o seguinte: o pedestre colocava o pé na rua, os carros paravam, Tem né? faixa. Independente de faixa, não ter faixa, tinha faixa, mas eles paravam, o pedestre tinha absoluta prioridade. E eu via, respeitava o sinal, ninguém furava o sinal, ninguém para em lugar, estacionamento proibido, tal. Aí eu falei com ele, assim, bem, aquela coisa meio, puxa, educação, né? Isso é resultado, comentando sobre o trânsito na Alemanha, isso é o resultado da educação que as pessoas recebem, tal. No Brasil não é assim, é uma. Ele falou, não é só educação. Aí eu falei, não, o que é educação? Educação e multa. E multa pesada. Se não fosse a multa, eles não estavam assim, não. Então, sabe, você cair na real, Negrão? Ali eu vi, não basta a educação, você tem que punir o infrator. E ele falou, multa pesada. O cara que furar um sinal aqui, ele vai ter um prejuízo gigantesco no bolso dele. E ninguém vai passar por cima, não. Naquela época ainda tinha muito aquele negócio de liberar no Detran, né? Eu conheço fulano de tal. Naquela época tinha muito isso. Hoje está mais difícil pela informatização. Libera a multa, esconde a multa, tal, subornar o guarda. Se subornar um guarda aqui, o cara está preso por 15 anos. Está lascado se tentar subornar o guarda aqui. Então, né, não era só a multa, não era só a educação, é a multa também. A multa também. Então, assim, às vezes a gente idealiza, né? E os intérpretes, claro, ele era fundamental para mim, Pensa porque eu. primeiro mundo não tem que, né? Primeiro mundo está todo, não é assim também, não. Como você já Não, mencionou em outros é, momentos aqui, não aqui é tudo é corrupção. maravilhoso, tudo é perfeito, não. Tem corrupção também, a gente sabe que tem corrupção, em alguns países mais, em outros menos. Mas de vez em quando. Pega jornal italiano e jornal espanhol para você ver quanta corrupção. Na Espanha começa com o rei. O rei que agora É, está emérito, rei emérito. Mas a corrupção na Espanha começa com o rei. Outro dia mesmo tinha uma manchete de deputados do PP, Partido Popular Espanhol, que é de direita, acusados, sendo julgados por corrupção. Não é essa coisa maravilhosa. Mas é um outro padrão, né, Negrão? Tanto em 76 quanto em 98, e olha que 98 já tem muito tempo, né, Negrão? Eu voltei lá depois, mas rapidamente, aí, em caráter pessoal, né, em caráter particular. Mas foi muito interessante. Como eu te falei, né? A viagem de 76 foi a primeira que eu fiz para a Europa. Depois eu tinha uma cobertura para fazer em Portugal, em Lisboa. E aí havia uma distância que me foi muito benéfica, que eu pude passar uma semana em Paris, na casa de um amigo meu, que também tinha sido militante da Ala Vermelha, que estava autoexilado em Paris, estudando lá na universidade, o Haroldo Saboia. E o Haroldo me hospedou num apartamentinho de um quarto que ele tinha, um quarto-sala, um cômodo que ele tinha lá em Paris, mas num lugar muito bom, lá no Quartier Latin. E eu fiquei uma semana passeando em Paris, sem trabalho. E depois é que eu fui para Portugal para continuar uma cobertura que a Globo me pediu, porque o Mário Soares viria ao Brasil. Então, eu fui lá para entrevistar o Mário Soares e o chanceler da época, o ministro das Relações Exteriores. E aí eu também tive a oportunidade de conhecer Portugal, recém-saída da Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi em 74, que acabou com a Ah, ditadura de Salazar. E eu fui em 76, 2 anos depois,
já tinha acabado aquela onda esquerdista que houve em Portugal depois da Revolução dos Cravos, mas ainda estava o país se assentando, né? O país se assentando foi também muito interessante. Maravilha, então vamos falar nos próximos baús sobre Portugal. Interessante, assim, um ano depois da Revolução dos Cravos. Muito bom. Agradeço você, Hélio. Você que está nos assistindo, aí, muito obrigado. Boa semana para todo mundo e a gente volta na quarta-feira com mais um bate-papo com o Hélio. Até mais, Um gente. abraço, um abraço a todos.